Olá, seres. E aí, pessoas, como vocês estão? Pessoal, eu tô com uma moça aqui, doida pra eu ler um livro. Tá me pedindo tem tempo, mas na verdade esses últimos dias tá gritando. E a gente vai ler, né? De vez em quando a gente introduz alguns livros fora do cronograma. E essa semana a gente vai fazer uma leitura. Laroie Pombogira Sete Saias. É de Ademir Barbosa Júnior esse livro. Chama Laroie Pombogira Cigana Sete Saias. Ela tá me pedindo pra ler já tem um tempo. E agora ela tá praticamente mandando, né? Mas ela não manda, ela fala, né? Obedece quem tem filho. E eu gostaria de lê-lo, então, aqui, deixa registrado. Às vezes mais alguém tá procurando esse livro, tá procurando algo sobre. Não li, esse é um livro que eu não li. E nós vamos começá-lo aqui. E eu gostaria de lê-lo realmente na íntegra. E eu vou começar pelo autor. Ademir Barbosa Júnior, o Dermes, é um bandista e pesquisador da religiosidade afro-brasileira, membro do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Piracicaba, do coletivo Saravaxé e das diretorias do Movimento Político Umbandista e do Superior Órgão Internacional de Umbanda e dos Cultos Afro, Seção São Paulo. Presidente da Associação Brasileira dos Escritores Afro-Religiosos da ABAFRO e do Congresso Nacional de Umbanda 2015, bem como dos Fóruns Nacionais e Internacionais de Preparação para o referido congresso. É ainda idealizador de um dos coordenadores do Fórum Municipal das Religiões de Matriz Africana de Piracicaba. Autor de inúmeros livros, revistas especializadas, produziu diversas curtas-metragens com a temática dos orixás. Coordena o curso virtual Mídia e Religiosidade Afro-Brasileira, que é o EAD Cobra Verde de Florianópolis, em Santa Catarina. Em 2012, recebeu o troféu de abolição do Instituto de Educacional Ginga, em Limeira, de São Paulo. Em 2013, o diploma Cultura de Paz da categoria Diálogo Interreligioso, Fundação Graça Muniz, em Salvador, Bahia. Pombogira Cigana, Sete Saias. Ademir Barbosa Dermes. Lembrando que aqui é só leitura, gente, não tem religião, não tem nada. E realmente, quando eu digo que eu escutei, que falam comigo, é porque eu dou ouvidos a todos esses seres de luz, independente de qual religião eles se enquadrem, onde eles trabalhem, se eles são de luz, pode vir. Pode vir, que se precisar da minha ajuda, eu tô aí. Sou só um mero canal. Mas vamos ler, então, né? E acho que pro meu aprendizado, principalmente pro nosso. Isso é muito legal. Para todos, olha, essa aqui é a dedicatória. Para todos os senhores Exus, Exus Mirins e as senhoras Pombagiras, que esse pequeno trabalho seja uma contribuição para dirimir as injustiças contra o importante trabalho realizado por todos vós. Laroie, agradeço em especial à senhora Pombogira Cigana Sete Saias. Laroie, ganhei uma barraca velha, foi a cigana que me deu. O que é meu é da cigana, o que é da cigana não é meu. Axé. Exu, andando nas sombras, moço, eu te puxo pra luz. Garanto pra ti, o preto e o vermelho usados por mim são tão necessários quanto o branco mais branco da banda maior. Do que eu rio, moço, da ignorância daquele que nem sabe quem eu sou e me chama de demo, sendo que o inferno é o coração dele. Eu rio daquele para quem eu existo e nega que eu existo. Trabalho para a lei, eu faço cumprir, mas quem fez a lei é meu pai. É pai, seu moço. É pai meu, é pai seu, moço. É pai daquele que se diz que se eu não existo, não pensa duas vezes em dizer que é sem pai. Ademir Barbosa Júnior, Dermes. Essa é a 7. Vamos lá. Nós vamos começar com a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, a doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade
Permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho de onde veio refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Hino de Umbanda. Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor, e do reino de Oxalá, onde há paz e amor. Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para tudo iluminar. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá a vida, é a grandeza que nos conduz. Avante, filhos de fé, com a nossa lei não há, levando o mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Pai nosso, umbandista, Pai nosso que estás nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor, da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criaste em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto de amor e caridade. Dá-nos hoje e sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dá-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá-nos sublime sentimento, o sentimento do perdão para os que nos ofendem. Não nos deixe sucumbir ante a luta de sabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Envia, Pai, um raio da tua divina complacência, luz, misericórdia para os teus filhos pecadores, que aqui habitam pelo bem da humanidade. Que assim seja, em nome de Olorum, Oxalá e de todos os mensageiros da luz divina. Credo umbandista. Creio em Deus, onipotente e supremo, nos orixás, nos espíritos divinos que nos trouxeram a vida por vontade de Deus. Creio nas falanges espirituais, orientando os homens na vida eterna, na vida terrena. Creio na reencarnação das almas e na justiça divina, segundo a lei do retorno. Creio na comunicação dos guias espirituais, encaminhando-nos para a caridade e a prática do bem. Creio na invocação, na prece e na oferenda como atos de fé, e creio na Umbanda como religião redentora, capaz de nos revelar o caminho de evolução até nosso Pai, Oxalá. Salmo 23, na Umbanda. Oxalá é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz nos verdes campos de Oxóssi. Guia-me, Pai Ogum, mansamente nas águas tranquilas de Mãe Nanã Buruquê. Refrigera minha alma, meu Pai Oboluaê. Guia-me, Mãe Ansã, pelas veredas da justiça de Xangô. Ainda que andasse pelo vale das sombras da morte, de meu pai Omolu, eu não temeria mal algum, porque Zambi está sempre comigo. A tua vara, o teu cajado, são meus guias na direita e na esquerda. Consola-me, mamãe Oxum. Prepara uma mesa cheia de vida perante a mim, minha mãe Iemanjá. Exu e Pombagira, vos oferendo na presença dos meus inimigos. Unge minha coroa com óleo consagrado ao Olorum, e o meu cálice, que é o meu coração, transborda. Certamente a bondade e a misericórdia de Oxalá estarão comigo todos os dias, e eu habitarei na casa dos orixás, que é Aruanda por longos dias. Que assim seja, Saravá. Introdução. Meus amigos, embora haja uma série de sítios na internet com informações preciosas e livros editados com cuidado e respeito, nada substitui a vivência nos terreiros das chamadas religiões de matriz africana, o desenvolvimento mediúnico, a iniciação religiosa, a educação espiritual, no segmento para o qual a razão e o sentimento nos impulsionam. Infelizmente, também há uma profusão de informações desencontradas, mistificações diversas e marmotagens.
Infelizmente, também há uma profusão. Aliás, perdão, eu li de novo. Como saber a diferença entre a diversidade e pseudo-fundamento? A intuição e o coração amorosos são ótimos guias para situações mais diversas. Não há como errar. Por outro lado, para se trabalhar a mediunidade em qualquer segmento, em especial nas religiões de matriz africana, é necessário ter orientação, conhecimento e disciplina. Algo que seja bom para mim pode não ser para o meu irmão em virtude da natureza da sua coroa mediúnica. A forma como se trabalha numa casa é diferente como a forma que se trabalha em outra. Misturando-se indistintamente as duas maneiras, pode haver um choque energético espiritual. Este livro propôs a apresentar um mosaico sobre o Orixá Exu, os guardiões, que são os Exus e Pombagiras, e a Pombagira Sete Saias. Escrever sobre Exu e a esquerda é falar de energia, potência, força, proteção, serviço, fidelidade, dedicação e fé. Que nos protejam sempre para que possamos passar todos os caminhos e encruzilhadas aprendendo as lições do amor e de dor. Agradeço a Deus, aos sagrados orixás e aos guias guardiões, ao caboclo Pena Branca, por me mostrar um lindo caminho, a babá Paula e a mãe pequena e a minha madrinha Vânia, que sempre me auxiliaram a trilhá-lo. A babá também, a minha madrinha Marisol Nascimento, presidente da Federação de Umbanda e Candomblé, mãe da Senhora Aparecida, pela confiança e pelo amor. A todos os irmãos da tenda de Umbanda, Caboclo Pena Branca, Mãe Nossa Senhora Aparecida, casa onde a minha mediunidade foi formatizada. A Ia Senzaruban, dirigente do Ile Itatundê, casa por onde passei há alguns anos, onde me tornei Ogã de Oxum, com muito amor. A Sávio Gonçalves, irmã de Mucuyu, irmão de Saravá, todos os terreiros por onde passei e passo, dando assistência, desenvolvimento, bate-papos, workshops, momentos de autógrafos e outros. Aos meus pais, Ademir e Laís, a minha irmã Ariana, a querida tia Nair Barbosa, dirigente espiritual do antigo terreiro Caboclo Sete Flechas, na rua Almirante Barroso de Piracicaba, onde eu ia pequenininho. E a primeira vez que eu vi o mar foi numa festa de Iemanjá com o povo dessa casa. A querida amiga Norma Cadins, e é uma das responsáveis pela criação do memorial de Mãe Menininha, no Gantóis. E uma das minhas cicerones pelas ruas do Salvador. E uma das minhas passagens e estadas naquela que é uma das minhas cidades no mundo. Axé, Ademir Barbosa Júnior Dermes. Eu não vou falar sobre a Mãe Menininha nesse livro agora. Eu vou falar sobre ela numa outra oportunidade. Ai, axé, mãezinha. Eu não a conheci em vida. Mas eu tive o prazer e tenho o prazer de ter ela me acompanhando. Nossa, chega a me dar uma coisa aqui agora, gente. Essa que é a emoção de ler esses livros, assim, sem ter lido antes com vocês, porque... Ai, gratidão. Gratidão. O mal nunca vence o bem, porque não tem um coordenador, tem vários. E onde existem vários, todos querem mandar. Portanto... de um Exu citado por Rivas Neto em seu livro Exu, o Grande Arcano. Parte 1. Orixá Exu. Orixás. A fim de não estender muito possível debate dialógico, este capítulo procurará apresentar uma visão geral dos orixás, sem alongar-se nas diferenças de conceito entre candomblé e umbanda. Etimologicamente, em tradução livre, o orixá significa divindade que habita a cabeça. Em Yorubá, ori é a cabeça, enquanto chá quer dizer rei, divindade. Esse nome é associado comumente ao diversificado panteão africano, trazido à América pelos negros escravos. A umbanda esotérica, por sua vez, reconhece o novo vocábulo orixá, corruptela de puruxá, significado luz do Senhor ou mensageiro do Senhor. Cada orixá relaciona-se a pontos específicos da natureza, os quais também pontos de força da sua atuação. O mesmo vale para os chamados 4 elementos, fogo, terra, ar e água. Portanto, orixás são agentes divinos, verdadeiros ministros da divindade suprema. Deus, princípio primeiro, causa primeira e etc., presentes nas mais diversas culturas e tradições espirituais ou religiosas, com nomes e cultos diversos, como os devas indianos.
Visto que o ser humano e seu corpo estão em estreita relação com o ambiente, entre parênteses, o corpo humano em funcionamento contém em si água, ar, componentes associados à terra, além de calor relacionado ao fogo. Seu orixá pessoal tratará de cuidar para que essa relação seja a mais equilibrada possível. Tal orixá, pai ou mãe de cabeça, é conhecido comumente como Eledá e será responsável pelas características físicas, emocionais, espirituais, etc. do seu filho, de modo a espelhar nele os arquétipos de suas características, encontrados nos mais diversos mitos e lendas dos orixás. Auxiliarão o Eledá nessa tarefa outros orixás, conhecidos como juntós ou adjuntós, conforme a ordem de influência e ainda outros. Na chamada coroa de um médium de Umbanda, ainda aparecem os guias e as entidades em trama e em enredo, bastante diversificados, embora, por exemplo, geralmente, se apresente para cada médium um preto velho. Há outros que o auxiliam, e esse mesmo preto velho poderá, por razões diversas, dentre elas missão cumprida, deixar seu médium e partir para outra missão, inclusive em outros planos. De modo geral, a Umbanda não considera os orixás que descem ao terreiro como energias ou forças supremas e desprovidas de inteligência e individualidade. Para os africanos, e tal conceito reverbera fortemente no candomblé, orixás são ancestrais divinizados que incorporam conforme a ancestralidade as afinidades e a coroa de cada médium. No Brasil, teriam sido confundidos com os chamados imolês, isso é, divindades criadoras, acima dos quais aparece um único deus, Olorum ou Zambi. Na linguagem e concepção umbandistas, por exemplo, portanto, quem incorpora numa gira de Umbanda não são os orixás propriamente ditos, mas os seus falangeiros em nome dos próprios orixás. Tal concepção está de acordo com o conceito de ancestral, espírito, divinizado ou evoluído, vivenciado pelos africanos que para cá foram trazidos como escravos. Mesmo que essa visão não seja consensual, há quem defenda que tais orixás já encarnaram, enquanto outros segmentos umbandistas, a maioria, diga-se de passagem, rejeita esse conceito. Ao menos, admite no meio umbandista que o orixá que incorpora possui um degrau adequado de adaptação à energia dos encarnados, o que seria incompatível para os orixás hierarquicamente superiores. Na pesquisa feita por Miriam de Oxalá a respeito da ancestralidade e da divinização de ancestrais, aparece, entre outras fontes, a célebre pesquisadora Olga Guidoli Gacciatori, para quem os orixás são intermediários entre Olorum, ou melhor, entre o seu representante e filho Oxalá e os homens. Muitos deles são antigos reis, rainhas ou heróis divinizados, os quais representam vibrações das forças elementares da natureza. Raios, trovões, ventos, tempestades, água, fenômenos naturais como arco-íris, atividades econômicas primordiais do homem, primitivo, caça, agriculturas ou minerais como ferro que tanto serviu a essas atividades de sobrevivência, assim como as de extermínio na guerra. Entretanto, e como o tema está sempre aberto ao diálogo, a pesquisa ou registro de impressões, conforme observa o médium umbandista e escritor Norberto Peixoto, é possível incorporar a forma de pensamento de um orixá, ao qual é plasmada e mantida pelos mestres pelas mentes dos encarnados. Em suas palavras, era dia de sessão de preto velho. Estávamos na abertura dos trabalhos, na hora da defumação. O congá repentinamente ficou vibrado com o orixá Nanã, que é considerada a mãe maior dos orixás, e o seu axé é um dos sustentadores da egrégora da casa desde a sua fundação, formando um par com Oxóssi. Faltavam poucos dias para o amaci, ritual de lavagem da cabeça com ervas maceradas, que tem por finalidade fortalecer a ligação dos médiuns com os orixás regentes e as guias espirituais. Pedi um ponto cantado de Nanamburuquê antes dos cânticos habituais. Fiquei envolvido com uma energia lenta, mas firme. Fui transportado mentalmente para a beira de um lago lindíssimo e o orixá Nanã me ocupou como se entrasse em meu corpo astral, como se interpenetrasse com ele, havendo uma incorporação total. Vou explicar com sinceridade e sem nenhuma comparação, como tanto vemos por aí, como se a manifestação de um ou outro, entre parênteses, dos espíritos da Umbanda versus dos orixás em outros cultos, fosse mais ou menos superior conforme o pertencimento de quem as compara ou a uma outra religião. A entidade parecia um robô,
um autômato sem pensamento contínuo, levado pelo som e pelos gestos. Sem dúvida houve uma intensa movimentação de energia benfeitora, mas durante a manifestação do orixá, minha cabeça ficou mentalmente vazia, como se nenhuma outra mente ocupasse o corpo energético do orixá que dançava. O que eu acabei sabendo depois, tratar-se de uma forma de pensamento plasmada e mantida viva pelas mentes dos encarnados. No cotidiano dos guerreiros, por vezes, o vocábulo orixá é utilizado também para guias. Nessas casas, por exemplo, é comum ouvir alguém dizer antes de uma gira de pretos velhos: precisamos preparar mais banquinhos, pois hoje temos muitos médios e, portanto, aumentará o número de orixás em terra. Na compreensão das relações entre orixás, as leituras são múltiplas. Há, por exemplo, quem considere em Lé e Aboalama orixás independentes, enquanto outros as associam com qualidades de Oxóssi. Algo semelhante ocorre, dentre outros, com Airá, ora vestido como qualidade de Xangô, ora como orixá a ele associado, e com Aroni, a serviço de Ossain, ou com seu mentor, ou o próprio Ossain. Com características muito semelhantes na tradição Angola, cada orixá é chamado de Inquice. No candomblé, Gegé Vodum. Em África, eram conhecidos e cultuados centenas de orixás. Vai ser rapidinho de ler esse livro aqui. Exu. Conhecido pelos fons como Legba ou Legbara, o Exu iorubano é orixá bastante controvertido e de difícil compreensão, o que certamente levou a ser definido como um diabo cristão. Responsável pelo transporte das oferendas aos orixás e também pela comunicação dos mesmos, é portanto seu intermediário, como reza o antigo provérbio: sem Exu não se faz nada. Seu arquétipo é o daquele que questiona as regras, para quem nem sempre o certo é certo ou o errado, errado. Assemelha-se bastante ao trickster dos indígenas norte-americanos. Seus altares e símbolos são fálicos, pois representa a energia criadora e o vigor da sexualidade. Responsável por vigiar e guardar as passagens, é aquele que abre e fecha caminhos, ajuda a encontrar meios para o progresso, além da segurança do lar, e protege contra os mais diversos perigos de inimigos. De modo geral, o orixá Exu não é diretamente cultuado na Umbanda, mas sim os guardiões, Exus e guardiãs, pombagiras. Os Inquices e são divindades dos cultos de origem Banta, correspondem aos orixás iorubanos da nação Queto. Dessa forma, por paralelismo, os Inquices, em controvérsias do povo de Santo, aparecem como símbolos de orixás. Também entre o povo de Santo, o termo Inquice é utilizado, geralmente, que era para fazer referência aos Inquices masculinos, ao passo que Inquice Amê diz respeito aos Inquices femininos. O vocábulo Inquice vem do quimbundo Nixi, plural Mixi, significado energia divina. Aluvaiá, Bombonigila ou Pumbonigila, Inquice correspondente a Exu. Vodum é a divindade do povo Fon, antigo da Omé. Esse termo refere-se tanto aos ancestrais místicos quanto aos ancestrais históricos. No cotidiano dos terreiros, por paralelismo, o vocábulo é empregado também como sinônimo de orixá, pois é bastante evidente a semelhança de características entre os mais conhecidos orixás, inquices e voduns. Vodum é a forma aportuguesada de Vodum. As principais famílias de voduns na África são Givodum, que são os voduns do alto, chefiados por So e Viosso, Ayedvodum, voduns da terra, que são chefiados por Sakpatá, Tovodum, voduns de próprio de determinada localidade, que são diversos, e Enum Vodum, voduns cultuados por certos clãs que se consideram seus descendentes diversos. Maú, que é o gênero feminino, é o supremo dos povos Euê e Fon, que criou a terra, e os seres vivos e os voduns. Maú associa-se a Lissá, gênero masculino, também responsável pela criação. E os voduns são filhos de descendentes de ambos. A divindade dupla, Maú-Lissá, é chamada Dadá Segbo, grande pai e espírito vital. Legbá e Vodum correspondem a Exu. Oxalá, no Xirê do Candomblé, traduzindo a sua teologia e espiritualidade, vai-se de Exu a Oxalá, assim como Exu, Oxalá é o único orixá que reside em todos os seres humanos. O orixá maior, responsável pela criação do mundo e do homem, pai de todos os demais orixás, Oxalá, Orinxalá ou Obatalá, que foi quem deu ao homem livre-arbítrio para trilhar seu próprio caminho. Possui qualidades básicas, Oxalufã, que é o Oxalá velho, e Oxaguiã, que é o Oxalá novo.
Enquanto o primeiro é sincretizado como Deus Pai cristão, o segundo encontra correspondência com Jesus Cristo, de modo especial com Nosso Senhor do Bonfim. Também há uma correlação entre Oxalá e Jesus Menino. Daí a importância especial na festa do Natal para algumas casas. Oxalá representa a sabedoria, a serenidade, a pureza do branco, o fum-fum e o respeito. Características dos animais: caramujo de pombo branco. A bebida dele é água e água de coco. O chakra é o coronário. Cor branca, comemoração, festa do Senhor do Bonfim. As comidas dele, canjica e talvez a sua comida mais conhecida, o arroz doce. Contas brancas leitosas, corpo humano e saúde. Todo o seu corpo em especial, o aspecto psíquico. Dias da semana, sexta e domingo. Elemento ar, incompatíveis com ele, bebida alcoólica, dendê, sal e cor vermelha. Ervas, a mais conhecida talvez seja tapete de Oxalá, que é o boldo. Essências, aloés, laranjeira e lírio. Flores, brancas, especialmente o lírio. Metal é ouro, para alguns prata. Pedras, brilhante cristal de rocha. Quartzo leitoso. Planeta é o sol, os pontos de natureza, praia, deserto ou colina descampada. Saudação, Epababá, salve Oxalá. Símbolo, Opachorô, cajado metálico de Oxalufá, com discos prateados e paralelos, em cujas bordas são colocados pequenos objetos simbólicos. Sincretismo, Deus Pai, Jesus Cristo, em especial Senhor do Bonfim. Algumas qualidades. Qualidades são tipos ou caminhos de determinado orixá. São diversas qualidades com variações de fundamentos, nações, casas, representações entre Ubanda, Candomblé, etc. Enquanto, por exemplo, Yansan Topé caminha com Exu, Yansan Yagbali caminha com Obaluaê, Xangô Airá, por sua vez, caminha com Oxalá. Como são diversas as qualidades e variações, neste trabalho optou-se por, em vez de se apresentarem qualidades do orixá Exu, que merecem estudos mais detalhados, listar-se a linha dos Exus como é mais conhecida na Umbanda. De qualquer maneira, os chamados 16 múltiplos de Exus, elencados e descritos pela equipe de Candomblé WordPress, são assim divididos. Exu Yangui, que é o Exu da lateria vermelha e molê, divindade ligada à criação, também ligado a grandes e antigas sacerdotisas de Orixá Oxum. Exu Agbá, que é o Exu ancestral. Exu Igbaquetá, que é o Exu da chamada terceira cabaça. Exu Ocotó, Exu do infinito, do caracol. Exu Obababá Exu, rei e pai de todos os Exus. Exu Odara, senhor da felicidade, ligado ao Oxalá. Exu Osifé, mensageiro divino. Exu Eleru, senhor do carrego ritual. Exu Enu Gibarijó, boca coletiva dos orixás. Exu Elegbará, senhor do poder mágico. Exu Bará, senhor do corpo. Exu Lonã, senhor dos caminhos. Exu Olobé, senhor da faca. Exu Elebó, senhor das oferendas. Exu Alafiá, cuida da satisfação pessoal. Exu Ovoduzo, vestia os odus. Sincretismo. Esse é um poema de Gilberto Gil, um trecho. Quando os povos da África chegaram aqui, não tinham liberdade de religião. Adotaram o Senhor do Bonfim, tanto resistência quanto rendição. Quando hoje alguns preferem condenar o sincretismo e a miscigenação, parece que o fazem por ignorar os modos caprichosos da paixão. Paixão que habita o coração da natureza mãe e que desloca a história em suas mutações, que explica o fato da Branca de Neve amar não a um, mas a todos os 7 anões. Gilberto Gil. A senzala foi um agregador do povo africano. Escravos, muitas vezes, apartados de suas famílias e divididos propositalmente em grupos culturais e linguisticamente diferentes, por vezes antagônicos para evitar rebeliões, organizaram-se de modo a criar uma pequena África, o que posteriormente se refletiu nos terreiros de Candomblé, onde orixás procedentes de regiões e clãs diversos passaram a ser cultuados numa mesma casa religiosa. Entretanto, o culto aos orixás era velado, uma vez que a elite branca católica considerava as expressões de espiritualidade e fé dos africanos e seus descendentes como associada ao mal, ao diabo cristão e caracterizando-a pejorativamente a de primitiva.
para manter a sua liberdade de culto, ainda que restrita ao ambiente da senzala ou de modo escondido nos pontos de força da natureza ligados a cada orixá, os escravizados recorreram ao sincretismo religioso, associando cada orixá a um santo católico. Tal associação também apresenta caráter plural e contínuo ao longo dos séculos, daí a diversidade de associações sincréticas. Hoje, por um lado, há um movimento de reafricanização do candomblé, dissociando os orixás dos santos católicos. Por outro lado, muitas casas ainda mantêm o sincretismo e muitos zeladores de santo declaram-se católicos. No caso da Umbanda, algumas casas, por exemplo, não se utilizam de imagens de santos católicos, representando os orixás em sua materialidade por meio dos otás. Entretanto, a maioria ainda se vale de imagens católicas, entendendo o sincretismo como ponto de convergência de diversas matrizes espirituais. De certa forma, o sincretismo também foi chancelado pelo fato de, popularmente, orixá passar a ser conhecido como santo. Orixá, energia masculina, pai Aborô, ou santa, orixá de energia feminina, mãe Iabá, o que reforça a associação e correspondência com os santos católicos, seres humanos que, conforme a doutrina dos dogmas católicos, teriam se destacado por sua fé ou comportamentos terrenos. A energia masculina e feminina de cada orixá não tem necessariamente relação com gênero e sexualidade, que, tal como conhecemos e vivenciamos. Tanto que em Cuba, Xangô é sincretizado com Santa Bárbara. Ainda abre o vocábulo santo como sinônimo de orixá, e as traduções mais próximas para os termos babalorixá e ialorixá seriam pai ou mãe no santo. Contudo, o uso popular consagrou-se como pai ou mãe de santo. Para evitar equívocos conceituais ou teológicos, alguns sacerdotes utilizam-se do termo zelador ou zeladora de santo. Em célebre entrevista concedida ao jornal A Tarde, Salvador, Bahia, em 24 de junho de 2001, o zelador de Santo Agenor Miranda trata de diversos temas que aparecem em entrevistas anteriores. Duas perguntas tratam de sincretismo e devoção a santos católicos. As mesmas declarações a respeito do sincretismo do candomblé poderiam certamente ser aplicadas ao sincretismo na Umbanda. A pergunta: na Bahia do Senhor do Bom Enfim, o sincretismo religioso está muito presente. Qual a sua opinião sobre o sincretismo, considerado que o senhor é um zelador de santo, filho de pais católicos? A resposta dele: não há crime nenhum no sincretismo, porque se não fosse o sincretismo, não haveria candomblé hoje. Essa que é a verdade. As mães de santo e pais de santo não querem o sincretismo, mas tem que haver. Se não fosse o sincretismo, como é que o candomblé ia sobreviver até hoje? Teria morrido. Agora, eles não gostam quando eu falo isso, mas eu falo o que eu sinto. Não falo pelos outros, eu falo por mim. O senhor é devoto de Santo Antônio e São Francisco de Assis e vai sempre à cidade de Assis, na Itália, venerar São Francisco. Como que o senhor lida com isso dentro do candomblé? Existe preconceito? Se há preconceitos, é com eles. Eu sou eu. Nunca tive conflito e agora tem mais uma coisa. Eu sou do santo, católico e espírita. Assim como na família nem todos são iguais, mas convivem bem, não é isso? É uma questão de fé. Não apenas o sincretismo, mas também a convivência, nem sempre pacífica, é verdade, entre religiões e solos e corações brasileiros. A partir da entrevista de Agenor Miranda, evocam ainda os seguintes versos do Zeca Pagodinho, entre parênteses Ogum. Sim, vou à igreja festejar meu protetor e agradecer por eu ser mais um vencedor. Nas lutas, nas batalhas. Sim, vou ao terreiro para bater meu tambor. Bato cabeça, firmo ponto, sim senhor. E eu canto para Ogum. A espiritualidade do povo brasileiro é bastante dialógica, sincrética e dinâmica. A principal forma de sincretismo com Exu, Santo Antônio de Pádua ou de Lisboa, 13 de junho. Talvez a associação de Exu com o franciscano do século XIII seja porque o mesmo foi canonizado no dia de Pentecostes, o qual se associam línguas do fogo descendo do céu, sendo o fogo elemento do orixá Exu. Certamente a associação se dá porque Antônio era missionário, peregrino e caminhando sempre. As religiões de matriz africana se negam a considerar o sincretismo religioso a associação entre Exu e o chamado diabo cristão ou qualquer congênere.
Pessoal, só um minutinho. Exu e a tradição. Itãs. A oralidade é bastante privilegiada no candomblé, tanto para a transmissão de conhecimentos e segredos, os auós, quanto para a aprendizagem de textos ritualísticos. Neste contexto, entre cantigas e rezas, que recebem nomes diversos conforme a nação, destacam-se os itãs e oriquis. Itãs são relatos místicos de tradição iorubá, notadamente associados aos 256 odus, 16 principais e X16. Conforme a tradição afro-brasileira, cada ser humano é ligado diretamente a um odu, que lhe indica o seu orixá individual, bem como a sua identidade mais profunda. Variações à parte, como nações e casas, os 16 odus principais são atribuídos. Um búzio, um aberto e 15 fechados. Eu vou falar desse jeito porque são das caídas dos búzios. Então, assim, um aberto e 15 fechados, o odu é o Canrã, que regido pela regência são fala de Exu e acompanham Xangô e Ogum. 2 abertos e 14 fechados, Egi e Okô, que a fala são Ibejis, acompanham Oxóssi e Exu. 3 abertos e 13 fechados, Etá Ogundá, que fala Ogum. 4 abertos e as caídas, 4 abertos, 12 fechados, Irossum, a regência da fala Iemanjá, acompanham Ibejis, Xangô e Oxóssi. 5 abertos e 11 fechados, o Odu é Oxé, fala Oxum e acompanha Exu. 6 abertos e 10 fechados, Obará, fala Oxóssi, acompanha o Xangô, Oxum e Exu. 7 abertos e 9 fechados, Odi, fala Molu, Obaluaê e acompanham Emanjá, Ogum, Exu e Oxum. 8 abertos e 8 fechados, Egi Onilé, que é a fala de Oxaguian. 9 abertos e 7 fechados, Ossá, que fala Yansan, acompanham Emanjá, Obá e Ogum. 10 abertos e 6 fechados, Ofum, fala Oxalufá, acompanham Yansan e Oxum. 11 abertos e 5 fechados, Ouarim, fala Oxumaré e acompanham Xangô, Yansan e Exu. 12 abertos e 4 fechados, Egi Laxeborá, que fala Xangô. 13 abertos e 3 fechados, Egi Ologbon, que fala Nanamburuque e acompanham Molu e Aboluaê. 14 abertos e 12 fechados, Ikaori, e fala Ossain, acompanham Oxóssi, Ogum e Exu. 15 abertos e 1 fechado, Odibé Ogundá, e fala Obá. 16 búzios abertos, Alafiá, que fala Orumilá. O vocábulo Itã quase não é empregado na Umbanda, contudo relatos místicos e mitológicos, se disseminam com variações, adaptações, etc. Uma das características da espiritualidade do terceiro milênio é a releitura e a compreensão do simbólico. Muitos devem se perguntar como orixás podem ser tão violentos, irresponsáveis e mesquinhos como nas histórias apresentadas. Com todo respeito aos que creem nesses relatos ao pé da letra, as narrativas são caminhos simbólicos e riquíssimos encontrados para tratar das energias de cada orixá e de valores pessoais coletivos. Ao longo do tempo, puderam ser ouvidas e lidas como índices religiosos, culturais, pistas psicanalíticas, oralitura e literatura. Para vivenciar a espiritualidade nas religiões de matriz africana de maneira plena, é preciso distinguir a letra e o espírito, não apenas no tocante aos mitos e às lendas dos orixás, mas também aos pontos cantados, aos oriquis e etc. Quando se desconsidera esse aspecto, existe a tendência de se desvalorizar o diálogo ecumênico e interreligioso, assim como a vivência pessoal da fé. O simbólico é um grande instrumento para a reforma íntima, autoaperfeiçoamento e evolução. Ressignificar esses símbolos, seja à luz da fé ou a cultura, é valorizá-los ainda mais, né? Ressignificar é valorizá-los. Em sua profundidade também superfície, ou seja, em relação ao espírito e ao corpo, a transcendência ao cotidiano, uma vez que tais elementos se complementam. Um ouvinte leitor mais atento à interpretação arquetípica ou psicológica ou psicanalista certamente se encantará com as camadas interpretativas da versão apresentada para o relato do ciúme que envolve Obá e Oxum em relação ao marido Xangô. Os elementos falam por si. Oxum simula cortar as 2 orelhas para agradar o marido. Obá apenas uma. O ciúme como forma de apego é uma demonstração de afeto distorcido no lateral, embora geralmente se reproduza no outro simbioticamente pela lei da atração dos semelhantes, segurando a qual não há verdugo e vítima, mas cúmplice de muitas vezes inconscientes.
A proporção mutilada do ser é a orelha, que na abordagem holística associa-se ao órgão sexual feminino, ao aspecto do côncavo e não do convexo. Aliás, a aurícula, orelha em latim, significa literalmente pequena vagina. O fato de não haver relação direta em latim e iorubá apenas reforça que o inconsciente coletivo e a sabedoria ancestral são comuns a todos, independem de tempo e espaço. Umas histórias. Exu vagava pelo mundo sem destino, sem se fixar e sem lugar algum exercer alguma profissão. Simplesmente ia de um canto a outro. Um dia começou a ir à casa de Oxalá, onde passava o tempo a observar o velho orixá, a fabricar os seres humanos. Outros visitavam Oxalá, ficavam alguns dias, mas nada aprendiam, apenas admiravam a obra de Oxalá, entregando-lhe oferendas. Por sua vez, Exu ficou 16 anos na casa de Oxalá, ajudando e aprendendo como se fabricam os humanos, observando atento, sem nada perguntar. Como o número de humanos para fazer só aumentava, Oxalá pediu Exu para ficar na encruzilhada por onde passavam os visitantes, não permitindo que passassem os que nada trouxessem ao velho orixá. Exu então recolhia as oferendas e entregava a Oxalá, que resolveu compensá-lo, de modo que todo visitante devia também deixar algo para Exu. Exu se fixou de vez como guardião de Oxalá, fez sua casa na encruzilhada e prosperou. Certa vez, Aganju, ao atravessar o rio, viu uma linda mulher que se banhava nas águas. Era Oxum. Fez-lhe a corte, contudo, Oxum o desprezou. Então Aganju tentou violentá-la. Das águas surgiu um pequeno ser, Eleguá, para defender Oxum, que rindo explicou a Aganju que Eleguá a queria como mãe. De pronto, estabeleceu-se uma amizade entre todos. Aganju convidou os dois para irem à sua casa e ambos aceitaram. Lá chegando, porém, Eleguá recusou-se a entrar, ficando à porta, e tornou-se o guardião da casa, e assim tornou-se também o primeiro a comer. Exu, o guardião, é o primeiro a receber as homenagens, não por ser maior que os demais orixás, mas por estar no externo e, portanto, guardar o interno. Certa vez, mandaram Exu preparar um ebó, para se conseguir uma fortuna rapidamente. Depois de tê-lo preparado, Exu foi para Ijebu, contudo não se hospedou na casa do governante local, segundo a tradição, mas na casa de um homem muito importante. Pela madrugada, todos dormindo, Exu se levantou e fingiu ir até o quintal para urinar. Então pôs fogo nas palhas que cobriam a casa e passou a gritar, dizendo que perdia uma fortuna imensa que estava dentro de uma talha que entregava ao dono da casa para guardar. Tudo foi consumido pelo fogo. Uma multidão ocorria e ouvia a história de Exu. Até mesmo o governador local acorreu. Para que um estrangeiro não fosse prejudicado, o chefe local resolveu pagar a Exu o valor que ele afirmava ter perdido no incêndio. Contudo, na aldeia, não havia dinheiro suficiente para tanto. Para compensar Exu, o rei decidiu então proclamar o rei de Ijebu, e todos se tornaram seus súditos. Até hoje, há grande dificuldade para o mundo industrializado compreender o controvertido e contraditório em Exu, em cujos relatos nem sempre o bom é totalmente bom e o mal é totalmente mal, havendo uma busca pelo equilíbrio cósmico. Certamente por essa dificuldade e pelas representações e cultos a Exu em África, contribuíram para que preconceituosamente o orixá fosse associado ao diabo hebraico cristão. É isso. Até a próxima leitura, que amanhã nós vamos terminar. Nós vamos parar na página 50. Um beijo!